Você sabia que aquele ciclo PDCA, né, que a gente aprende lá nas escolas ou que vemos nas empresas, também pode ser aplicado para inovar, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal? Então eu vou te mostrar aqui como é possível fazer isso no nosso dia a dia. Então primeiro eu vou explicar aqui bem rapidinho, né, o que é esse tal de ciclo PDCA para quem ainda não conhece. Então o ciclo PDCA é um método interativo de gestão de 4 passos utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. E é também conhecido, né, inicialmente veio com esse nome, né, de roda de Deming, em homenagem lá ao americano Dr. William Edwards Deming, né, que foi um estatístico, né, mundialmente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos que ele fez lá nos Estados Unidos e no Japão. E também pode ser chamada de ciclo de Short, em homenagem ao americano físico, engenheiro e estatístico, né, Walter Andrew Short, que foi uma pessoa que bastante contribuiu também para o desenvolvimento do controle estatístico de qualidade. Tá? Bom, nós vimos aí que existem várias definições, né, denominações para esse ciclo PDCA. Mas o que quer dizer realmente essas letrinhas aí, o PDCA? Então a letra P, né, a primeira letra, significa planejar, ou seja, definir os objetivos e os processos necessários para alcançar, para entregar os resultados de acordo com o que foi previsto. Então, praticamente é estabelecer os objetivos e metas e todas as atividades necessárias para atingir aqueles objetivos. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que seu objetivo no trabalho seja reduzir o retrabalho, né? Uma atividade lá que você faça. Então vamos colocar como uma meta aqui fictícia, por exemplo, reduzir em 50% esse retrabalho. Legal. Então como medir isso? Em horas gastas para refazer o retrabalho, né? Para refazer algo. Então vai ser necessário medir essas horas. E outra, quais atividades vão ser necessárias, né, para reduzir esse retrabalho? Então poderia ser, por exemplo, criar um procedimento e treinar todas as pessoas, né, disponibilizar esse passo a passo sempre que a atividade for realizada. Pode incluir também uma verificação de todas as entradas e observações antes de se iniciar as atividades, tá? E também evitar os erros ali, né, que aconteçam lá na frente. Também devemos definir ali quando vai ser iniciado, né, o cronograma, o prazo e as responsabilidades também para cada atividade. Enfim, são só exemplos de como se fazer ali um bom planejamento para essa fase, né, para essa etapa do ciclo PDCA. Ah, professor, mas dá para aplicar isso também no meu dia a dia, na minha vida pessoal? Sim. Então eu vou contar aqui, inclusive, um segredo, né, uma estratégia que eu uso na minha vida, né? Eu tenho como prioridade para mim a minha saúde. Não só a minha saúde física, mas também a mental, a espiritual e a emocional. Então, eu tenho escrito lá no meu cronograma os horários que eu vou praticar atividade física, né, que eu vou ler um determinado livro ou fazer um curso específico. O horário também que eu vou assistir ou ler sobre inteligência emocional, né? E o que eu vou excluir da minha rotina também. Tipo, eu não tenho televisão na minha casa, tá? E eu seleciono muito bem o que eu ouço, o que eu vejo na internet e principalmente as pessoas que eu converso. Tá? Isso me ajuda bastante. E no espiritual, a mesma coisa. Então, eu invisto em cursos, livros, né? Encontros que me ajudam a quebrar essas muralhas que o sistema constrói para nos manter escravos, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia, inclusive na situação real que a gente está vivendo. Bom, então eu prometo ser mais breve aí nas próximas letrinhas, tá? Então a segunda letra aí do PDCA é a letra D, né, que é o do, que significa fazer, realizar, executar o que foi planejado lá na fase anterior. Então, só tomar cuidado para garantir que todos, né, entenderam muito bem o que foi planejado, né, entenderam o que precisa ser feito e como vai ser feito. Então, é bem fácil, mas é a parte da mão na massa. Tá? Então, se você colocou que vai treinar tantas pessoas, que vai correr dia sim, dia não, né, em tal horário, que vai ler e aprender um determinado assunto, né, em tais dias da semana, então chegou a hora de honrar seus compromissos, né, honrar ali suas promessas, tá? E não arrume desculpa, então simplesmente faça, dá um jeito, se vira, né, e faça o que está ali, né, dentro do seu plano. E uma dica importante que eu deixo aqui também é de coletar os dados, né, anotar tudo, coletar as informações e anotar tudo para fazer um mapeamento depois e analisar os próximos passos, né, que vão ser executados depois aí no ciclo PDCA. Terceiro, né, a letra C. Tá? A letra C que significa o check, que é verificar, conferir, medir ou mensurar o que está sendo realizado. Então aqui também analisamos o resultado e comparamos com o que foi planejado, né, com a meta, para determinar se tem alguma diferença, né, ou o que nós chamamos de gap.
Então, se essa etapa, que também é conhecida ali como a fase de estudar o processo, tá? E essa definição, inclusive, foi dada pelo próprio Dr. Deming, né? Então, é a fase que a gente tem que buscar ali conhecer, né? Estudar todo o processo, tá? Então, seguimos frequentemente medindo, né, cada atividade e buscando alcançar sempre as metas que foram planejadas. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, tá? E se tiver diferença entre o que foi medido, o valor real, e o valor planejado? O que fazer, tá? Então agora nós entramos no último passo, né, que é a última letra, a letra A do ACT, que significa agir, ajustar, atuar, para nós podermos recuperar o controle do processo, né, e das atividades. Então, se o real for melhor do que o planejado, né, porque isso também pode acontecer, certo? Então nós analisamos ali se a meta pode estar, vamos dizer assim, muito modesta, né, no planejamento, e se podemos aumentar ela para o cenário real, né, para ser mais compatível com o cenário real. Mas isso tem que analisar muito bem, né, o motivo, porque pode ser que aquele resultado superado só foi possível em determinado período, com determinado profissional, com determinada máquina, enfim. Tudo tem que se analisar, tá? Agora, por outro lado, né? Se o real ficou pior do que o que foi planejado, então nós devemos analisar a causa raiz para corrigirmos e alcançarmos a meta, né, na fase do planejamento. Também pode ser que a meta planejada tenha sido superestimada, tá? Mas tem que analisar lá todos os registros e a causa raiz para verificar o que é possível, né, fazer ali e tomar as decisões de forma mais assertiva, tá? Então esse é o ciclo PDCA, que deve ser cascateado desde o nível da alta administração, né, até o nível de chão de fábrica ou os processos de execução do trabalho, seja qual for o ramo aí da atividade da empresa. É só para você ter uma ideia, né, como o modelo é importante, inclusive em programas Six Sigma. Então o ciclo PDCA lá é chamado de definir, medir, analisar, melhorar e controlar, né, que formam as fases do DMAIC, né, do Six Sigma. Então o ciclo PDCA, ele permite melhorias de desempenho que nós chamamos de descobertas, tá? E sustenta também o Kaizen, né, que é o processo de melhoria contínua, que representa, né, pequenas melhorias continuamente ali, frequentes, tá? Então, essas descobertas podem ser potencializadas quando usamos as técnicas de criatividade em conjunto com o PDCA para nós gerarmos inovação, né, nos processos, nos produtos ou no serviço de uma empresa. Então, se gostou do conteúdo, aproveita para curtir, comentar ou compartilhar com alguém que você acha que é importante, né, receber isso. Muitas vezes o que nós achamos que é básico ali para nós pode ser uma informação valiosa para outros, tá? Por isso que eu amo ser professor, tá? Inclusive eu uso parte do meu tempo lá, aqui, né, postando esses conteúdos gratuitamente para os meus queridos alunos e ex-alunos. Legal? E não esquece de me seguir lá no Instagram, é professor.fabioguedes. Lá no meu Instagram eu coloco lá disponível vários vídeos, né, informações de palestras, workshops, tem e-books gratuitos também e outras informações que eu disponibilizo lá para quem quiser acessar gratuitamente. Legal? Então fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.